Voltando, gente. Voltei. Vamos lá, gente. Vamos colocar aqui, eu vou colocar o tema novamente, certo? Infelizmente, gente, foi uma ligação. Quando tem as ligações, é difícil receber ligação na hora da live, mas hoje foi, mas já resolvi aqui. As 5 principais crenças, deixa eu só colocar aqui o tema para quem entrar depois. As 5 principais crenças que te afastam do seu homem ideal. Gente, tá... Agora o áudio tá bom? Tá tranquilo? Voltou, né? Ótimo. Lari, linda! Vou responder sim, Selma, com certeza. Gente, então vamos lá. Selma, tava respondendo tua pergunta. Depende do teu relacionamento. Se você tá num relacionamento sério, se você tá só ficando. Se você só estiver ficando, você só pode ver e ver o que é que você faz com aquilo pra você, pra sua vida. Quando a gente tá ficando com alguém, a gente não pode cobrar isso que você tá querendo cobrar, né? Você não pode, não deve, pelo menos, bloquear. Se você quer bloquear pra melhorar a tua autoconfiança, pra você não ver porque te deixa chateada, aí sim, aí você pode até bloquear. Mas assim, bloquear como uma resposta pra ele, porque fazendo uma cobrança, aí não vale a pena você fazer isso, porque ele não é o seu namorado. Agora, se ele for seu namorado, aí sim, aí as coisas mudam, as coisas modificam bastante, né? E aí, gente, eu tava falando pra vocês aqui das 5 principais crenças que te afastam do homem ideal, né? E eu pedi pra vocês começarem a pensar, comecem a pensar, meninas, quais as principais crenças que podem te afastar do teu homem ideal. Existem crenças, como eu tava falando aqui, caiu a live, né? Mas crenças, gente, são verdades absolutas. A gente começa a criá-las desde criança. E a gente precisa ter essa informação. Por que a gente precisa ter essa informação? Porque tendo essa informação, a gente vai conseguir atrair os homens certos. A gente vai conseguir repelir os homens errados. E aí, Morgana, eu já tô num relacionamento, eu tô ficando com o cara. E aí, eu vou parar de estar com ele porque ele não satisfaz minhas necessidades? Não, você vai tentar, né? Mas para isso você precisa identificar quais são as suas crenças para poder você identificar quais são as suas necessidades, né? Identifica as crenças e aí você vai identificar quais necessidades. O cara está satisfazendo essas necessidades? Ótimo. Ele não tá? Você precisa falar. Gente, o diálogo é muito importante, você precisa falar, inclusive para pessoas que você ainda está ficando. Você não precisa falar do que você tem vontade, expressar do que você tem vontade só para o seu namorado, só quando tá namorando. Você pode expressar para a pessoa que você tá ficando. Você pode expressar para a pessoa que você tá ficando desde o primeiro dia. Meninas, eu vou falar uma coisa muito importante para vocês. Sabe o que acontece com a gente? A gente nasceu e se criou numa sociedade machista, né? Não é que a gente tem que ir pro outro lado, feminismo, não quero dizer isso. Mas a gente nasceu, parece que a gente tem medo, sabe? De falar pro cara. Aí o cara, ele tem que ser o que comanda. Se ele quiser me ver hoje, ótimo. Se ele não quiser me ver hoje, então eu vou ficar quietinha na minha. Não, gente. Não é assim que funciona. Por quê? Se a gente fala tanto em igualdade, por que a gente não pode também chamar o cara pra sair? Ah, Morgana, mas aí ele vai dizer que eu sou oferecida. Não, existem formas e formas de chamar pra sair. Entendeu? Não adianta, mesmo o cara te chamando pra sair todas as vezes, várias vezes, se você, dependendo do seu posicionamento, tudo é questão de posicionamento, ele vai querer te namorar. Assim como você pode chamar um cara pra sair, ele querer te namorar, você pode só esperar que ele te chame pra sair e ele não querer namorar. Entendeu? Não é se fazer de difícil, não é não ser muito boazinha, não é fazer joguinhos, não é dar o troco que vai fazer com que ele se apaixone por você. Se for isso, vai ser uma paixão que vai acabar. Ele não tá se apaixonando por você. Ele tá se apaixonando pela dificuldade de estar com você. É isso que tá fazendo o cara se apaixonar por ti. Mas, gente, vamos agir sem medo. Vocês têm medo? Me diz aqui, se vocês têm medo, de vocês ficam pisando em ovos, vocês têm medo. Se vocês analisam, quem é aqui que analisa? Coloca aqui pra mim, número 1, se você analisar muito, número 2, se você não analisar nada. Quem aqui, vamos lá, quem aqui, quero saber quem analisa muito, quem tem medo de falar pro homem, quem tem receio, não sabe se tá certo, fica insegura.
Quem daqui se sente assim? Coloca 1 se você se sentir insegura e 2 se você se sentir segura, para eu ter o feedback de vocês, tá bom, gente? Isso me ajuda a entender melhor a cabecinha de vocês. E aí, gente, a gente parece que tem um medo que a gente não sabe de onde é que vem, e a gente não quer, a gente fica com medo de se expor. É como se a gente pensa assim, se eu for fazer isso, eu tô me expondo pra ele. E pode ser que ele não queira. Vocês sabem que se vocês falarem sim pra um cara sempre, se vocês não conseguirem dizer não pra um cara, isso também é um motivo pra ele se afastar de você? Ele vai ouvir aqueles sims até o momento que ele quer. Quando ele ouvir um não, se for um homem que vale a pena, ele vai continuar contigo. Se for um homem que não vale a pena, ele vai simplesmente se afastar. E se ele se afastou naquele momento que você disse o não, por que não dizer antes? Gente, se é pra errar, que erre rápido. Se é pra gente errar com aquela pessoa, a gente tem que errar rápido. As minhas alunas, elas sabem o quanto eu passo pra elas, o quanto eu falo disso pra elas. Tem algumas lindas, belíssimas aqui. Tem algumas das meninas aqui. O crescimento delas foi muito importante, foi muito grande, foi muito importante pra elas. E elas terminaram olhando para os homens de outra forma. Thaisa falou que, Thaís, né? Falou que é 2, ou seja, ela consegue falar para o cara bastante. E a Lari, coisa mais linda, tá dizendo aqui. Verdade, quando ouve não, muda completamente. A gente precisa entender que a gente precisa falar, precisa expor, gente. É importante demais. É importante demais a gente deixar o medo de lado. A gente não deixa o medo de lado. A gente termina se envolvendo com o medo mesmo que a gente tem. Já pararam pra pensar que o homem que vocês menos tem medo de falar o que quer, aquele homem que você diz, não tô afim de sair, não, desculpa, mas eu tenho que ver a minha novela, o meu seriado, essas pessoas são as pessoas que mais ficam atrás de ti. Por que essas pessoas são as que mais ficam atrás de ti? Porque elas receberam um não e elas estão querendo muito conhecer aquilo que é misterioso, aquilo que elas ainda não conhecem. Isso acaba movendo aquela pessoa para ir atrás de ti. Só que essas pessoas, muitas vezes, são as pessoas mais certas pra gente. São as pessoas que estão lá, que estão fazendo por onde, que estão se comprometendo, que estão dando a cara a tapa, que não tem medo. E vocês já pararam para perceber que essas pessoas são as pessoas que a gente menos se interessa, que a gente menos olha, que a gente menos se sente atraído? Só que são essas pessoas que a gente precisa se esforçar um pouquinho mais para se sentir atraída, gente. Quanto mais o homem fizer por você, vai ser meloso? Vai. Vai ser pegajoso demais? Vai. Depois diminui, tá? Depois, essa questão de ser pegajoso diminui. E aí vai ficar no nível certo pra você. No nível que você mais gosta, no nível que mais vai te atrair, no nível que mais vai te deixar feliz. Então, meninas, eu sempre digo, existem relacionamentos montanha-russa, existem relacionamentos carrossel. Qual que você quer? Eu vou te dizer o que geralmente as pessoas querem. O relacionamento montanha-russa, aquele que sobe e desce, você não sabe o que tá por vir. E qual o relacionamento mais difícil de você querer? É o relacionamento carrossel. Aquele que fica girando, não tem tanta emoção, tem emoção de vez em quando. Só que, quais são os relacionamentos que mais dão certo? São exatamente esses relacionamentos carrossel. Meninas, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. O que é a zona de conforto? Zona de conforto é quando a gente continua se envolvendo com a pessoa que traz crenças que a gente precisa resolver. Pessoas que trazem o senso comum da nossa cabeça, do que a gente aprendeu, do que é familiar. Isso é estar na zona de conforto. Eu passei a minha vida toda sem ter a atenção dos meus pais. Tudo que eu mais quero na vida é ter atenção. Aí você encontra um cara, começa a se envolver com ele, ele não te dá atenção e pra você ele é o homem da sua vida. Por que ele é o homem da sua vida? Se ele não tá satisfazendo a tua necessidade. Aí eu vou te dizer, ele é o homem da tua vida porque é só isso que você conhece. O que você conhece é a falta de atenção. É a tua carência, a falta de atenção. E aí depois vem o cara que te traz um relacionamento
muito mais seguro, um cara que traz relacionamento muito mais carrossel do que montanha-russa, e você simplesmente não quer. Por quê? Porque não é familiar. E você não quer sair da sua zona de conforto. Você quer continuar na sua zona de conforto. O que é a zona de conforto? É aquilo que não vai fazer você pensar muito, não vai fazer você ter muita dificuldade, não vai fazer você se abrir para o novo. Zona de conforto é sair daquilo que a gente já tem e se jogar no novo. E da mesma forma que a gente se joga num relacionamento, que a gente tá insegura, que a gente acha que não vai dar certo, ou que a gente acha que não vai se submeter àquilo, dessa mesma forma, a gente precisa sair da nossa zona de conforto. A gente precisa compreender que o que é diferente dá trabalho. Mas, gente, se preparar para atrair o seu homem ideal, ele dá menos trabalho do que você imagina. Só que você precisa ter persistência, você precisa acreditar em você, você precisa ter autoconfiança, você precisa ter autoconhecimento. Então aí eu pergunto para vocês, o que é que você decide? O que é que para você é melhor? Você continuar na sua zona de conforto, se envolvendo com pessoas que não valem tanto a pena, sabendo que existem outras pessoas boas no mundo, ou você pagar para ver? Você cultivar cada dia uma coisinha para que você melhore consigo mesma e depois você consiga encontrar o homem ideal para sua vida. Para isso, você precisa entender quais são as suas principais crenças. Isso serve para homens e para mulheres, tá, gente? Mas aqui eu tô falando mais diretamente para vocês, Amazonas. Bem-vindas às novas seguidoras que eu sei que tem aqui. Sejam muito bem-vindas, espero que vocês gostem do conteúdo. E aí, gente, vamos falar sobre isso, sobre as crenças que mais te afastam do teu homem ideal. O que é que mais te afasta? O que é que você mais pensa? Eu separei 5 crenças, a gente vai falar sobre cada uma delas, certo? Vamos lá. Gente, antes de começar, eu vou falar o conteúdo e aí vocês vão colocando as perguntinhas. Se tiver a ver com o conteúdo, eu já respondo agora. Se for um pouquinho fora do conteúdo, aí eu vou responder no final tudo, tá certo, gente? E vou responder como eu sempre respondo, de maneira muito completa, como eu sempre gosto de fazer, né? Não gosto de dizer pra vocês, faz isso, faz aquilo, não, mas de maneira muito completa, tá bom? Selma, eu vou responder suas perguntas, tá? Se você quiser colocar na caixinha, senão eu volto depois e eu respondo tudo direitinho. Certo? Vou te responder como é que faz para demonstrar ao homem que tem interesse sem mostrar que é oferecida. Eu já fiz até live sobre isso. É muito legal e dá para você fazer sim. Vamos lá, voltando para as nossas crenças, certo? Vamos lá. Eu vou mostrar para vocês as 5 principais crenças que fazem a gente se afastar o homem ideal para nossa vida. Primeira. Aí vocês vão me dizendo que vocês têm, tá bom? Primeiro, você tem a crença de que todo homem é igual? Todos os homens são iguais. A gente começa a pensar nisso. Gente, se a gente começar a pensar que todos os homens são iguais, a nossa carência, ela vai se tornar pior ainda. Porque você pensa, todos os homens são iguais, se eu tô com esse que tá me fazendo sofrer, se eu tô com esse que não tá satisfazendo as minhas necessidades, por que eu vou trocar pro outro? E aí você termina continuando com esse cara que não tá te dando a atenção que você merece, não te dando o amor que você merece, porque você acha que não existe outro. E quando você coloca na sua cabeça que não existe outro que vale a pena, o que é que você vai fazer? Você vai continuar com esse que não tá te dando valor, que não tá te dando apoio. E aí, mais do que isso, gente, mais sério do que isso, será que os homens são todos iguais? Ou será que você está seguindo o mesmo padrão de homem? Será que você está se interessando sempre pelo homem que não te dá atenção? Sempre pelo homem que não te dá carinho? Sempre pelo homem que não te respeita? Será? Gente, eu demorei muito para entender isso. Eu demorei muito para entender que a responsabilidade muitas vezes era minha, era das minhas crenças. E quando a gente diz assim, Morgana, sempre achei que a culpa era minha. Eu sempre achava que a culpa era minha, gente. E eu vou dizer para vocês,
A verdade é que a culpa sempre era minha, mas não era culpa porque eu tinha errado, porque eu tinha feito ou deixado de fazer aquilo pra ele. Não, a culpa era minha porque eu não me analisava, eu não identificava as minhas crenças, eu não identificava o que é que eu precisava mudar. Aí sim, com certeza a culpa era minha. Se você pensar que a culpa era sua, você tá certa. A culpa sempre é sua, só que é sua de não olhar mais pra você. É sua de não olhar em primeiro lugar pra si mesma e de estar olhando pra o outro. Certo? Então, uma das primeiras grandes crenças é essa, que todo homem é igual. A gente vai falar mais sobre como quebrar essas crenças, tá, gente? Eu trouxe pra vocês 4 ou 5 passos aqui, deixa eu ver. Acho que tem 4 passos, mas vamos ver direitinho. 4. Vamos lá. Próxima crença. Só atraio o homem errado. Você já parou pra pensar por que você tá atraindo tanto o homem errado? Amazonas, a gente precisa fazer o seguinte. A gente precisa primeiro dar a cara a tapa. A gente precisa se analisar. A gente precisa entender por que a gente sempre está atraindo um homem errado. Gente, quando a gente tá tentando emagrecer e quer fazer uma dieta, a gente não começa a perceber, essa fruta tá errada, eu não deveria comer isso. A gente vai no nutricionista, a gente procura especialista para ajudar a gente a identificar o que é que tá acontecendo. Por que a gente também não faz isso nos nossos relacionamentos? Por que a gente também não se analisa? Não percebe onde é que a gente está errando? Não percebe o que a gente está fazendo para não ter sucesso? Gente, é simples. A matemática é simples, é uma meta. Você está aqui, você quer chegar aqui. O que é que você vai fazer durante todo esse caminho? Para que você consiga atingir esse objetivo. Você quer perder 2 quilos? Você vai lá e faz a dieta. Você deixa de comer isso, deixa de fazer aquilo outro. Você quer passar na prova? Você deixa de sair com suas amigas. Você estuda, você faz isso, faz aquilo outro. Você vai revisando, você vai resumindo, você vai assistindo videoaula. Por quê? Eu pergunto pra vocês, por quê que no relacionamento vocês acham que é diferente? Não é, gente. É a mesma coisa. E não importa se é porque tem sentimento. Ah, Morgana, mas é porque tem muito sentimento. Gente, fazer dieta também tem sentimento. A gente come sentimentos, a gente se alimenta de sentimentos. Estudar também tem muito sentimento. A gente se estressa, a gente fica cansada, a gente sabe que não vai poder fazer muitas coisas que a gente gostaria de fazer. Gente, a gente precisa analisar isso. A gente precisa entender que as coisas, elas não são simplesmente você chegar com um joguinho. Ah, ele ligou pra mim uma vez, então eu vou ligar de volta. Ah, ele demorou pra falar, então eu vou demorar pra responder. Ah, eu vou bloquear. Ele não respondeu, ele não fala comigo direito, ele não faz isso, ele não faz aquilo. Gente, são joguinhos. Aí eu pergunto a vocês, já resolveu? Alguma vez na vida de vocês já resolveu? Ou melhor, resolve. Por um dia, por uma semana, até por um mês. Mas resolve para você atrair o homem ideal para você? Não. Só te afasta. Só vai te afastar. Joguinhos só vão nos afastar do homem ideal pra gente. Por isso que eu perguntei, a gente precisa dar cara a tapa. A gente precisa chegar e falar mesmo pro cara. Você tem que se posicionar, você tem que falar que veio. Você tem que falar o que é que você tem que fazer, o que é que você quer como é que você quer que o relacionamento seja. Você tem que ditar como que você quer. Você tem que ditar as suas regras, entre aspas. E assim ele vai ditar as regras dele. E aí vocês vão ver como um acordo. Jamais dizer pro cara, quando você tá dizendo assim, sim pra tudo, se ele te chama pra sair de madrugada, se ele só quer te ver dia de semana, e você sempre diz sim pra ele, não é um joguinho que você vai dizer, ah, diga não. Não, gente. Não é isso que eu falo pra vocês aqui. Você vai chegar e vai simplesmente dizer, digam não. Se fosse assim, seria muito fácil chegar e dizer o não. Se resolvesse, não teria tanta gente sofrendo porque está desacreditada do amor. Porque não acredita mais no amor, não acredita mais que pode mudar, não acredita mais que os homens são diferentes, fica pensando sempre que os homens são todos iguais. Senão eu não teria passado tudo que eu passei com meus 6 relacionamentos. Foram 6 relacionamentos sérios, fora um monte que não foi relacionamento sério. Gente, eu cheguei a passar 1 ano ficando com um cara que me mimava muito. E errei muito. Como que você passa 1 ano ficando com um cara e depois você quer namorar e você vê que as coisas não saem do canto, você acaba sendo deixada? O meu erro foi não me posicionar. Eu não me posicionei. Eu não falei qual era a minha necessidade. Eu não falei o que eu queria. Então, eu deixei simplesmente uma pessoa estar curtindo a minha bela companhia
E na hora que ele quis, simplesmente ele disse tchau. Ou melhor, ele nem disse tchau. Eu que percebi o tchau, né? E, gente, não se enganem, os homens, eles podem ser, assim, mais displicentes, mas eles percebem tudo. Os homens percebem as nuances, eles percebem os detalhes. Claro que muitas vezes eles viajam, né? Eles acham que porque a gente fez isso, a gente tá apaixonado, que a gente fez aquilo outro, a gente tá gostando, mas a maioria das vezes eles acertam, eles percebem. Gente, sem joguinhos. Se você continuar com o joguinho, você vai continuar solteira pro resto da sua vida. Ou você vai entrar num relacionamento... Ai, desculpa, gente, bati aqui sem querer. Ou você vai entrar num relacionamento que não vai valer a pena pra você. Que não vai valer a pena pra sua vida, simplesmente. Então, gente, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa primeiro entender as nossas crenças, entender o que é que tá atrapalhando, o que é que tá afastando a gente dos homens ideais pra nossa vida. Quando eu digo homem ideal, é porque, gente, a gente idealiza um cara e muitas vezes a gente fica naquela idealização. E ele nem é isso. Muitas vezes ele nem é isso que a gente idealiza. E muitas vezes você tá deixando passar aquele homem que seria o ideal pra tua vida. Aquele homem que faz o encaixe perfeito. E eu sempre tenho dito, gente, a gente não deve jogar com os homens. A gente não deve julgar os homens. A gente não deve mesmo ficar falando mal dos homens. Como que você fala mal do homem e você quer ter esse homem? Gente, olha a incongruência. O nosso cérebro, ele não vai aceitar. Se você é uma pessoa que vive falando mal dos homens, que os homens não prestam, que todo homem trai, que os homens são ruins, como é que você vai querer atrair um homem? Você não vai atrair um homem. Porque você está colocando na sua cabeça, você está colocando na sua mente. Tem coisa pior para um homem do que ouvir uma mulher falando mal de outros homens? Não tem. As mulheres, muitas vezes, elas nem ligam quando o homem está falando mal de uma mulher. A gente acha bom, né? É diferente a forma que a gente pensa. Mas os homens, quando eles veem você falando mal dos outros homens, eles parecem que são mais fiéis entre eles. Eles parecem não, eles são muito mais fiéis entre eles. E aí eles terminam desacreditando de você. Se você quer tanto encontrar um homem, se você quer tanto um relacionamento saudável, por que você vai falar mal deles? Outra crença, tá, gente? Mas vamos lá, próxima crença. Já falei uma, os homens são todos iguais. Outra, eu só atraio o homem errado. A gente precisa quebrar essas crenças, tá, gente? Próxima crença, olha isso. Eu nunca vou ter um relacionamento, namoro, casamento, saudável. Você imagina, você acredita que nunca vai ter um relacionamento saudável? Que você não tem capacidade de ter esse relacionamento saudável para você e para sua vida? Por quê? Onde é que você viu que você nunca vai poder ter esse relacionamento? Aí você pode pensar, mas Morgue, é porque eu já tive tantos relacionamentos, já quebrei a cara tantas vezes, já me humilhei tantas vezes e nunca deu certo, agora eu começo a acreditar que nunca vai dar certo. Gente, a nossa mente, ela tem um poder exagerado de crenças. Só que tanto pode ser para coisas boas, quanto pode ser para coisas ruins. E aí eu já digo de antemão a vocês, para que ficar pensando na coisa ruim? O teu cérebro, o cérebro da gente, ele vai ter o mesmo trabalho de pensar numa coisa ruim e de pensar numa coisa boa. Só que vocês precisam entender que a gente tem que estar lutando por isso. A gente tem que estar correndo atrás disso. A gente tem que estar quebrando essa crença. E quebrar crença, gente, muitas vezes dói sim, vai doer. Doeu muito comigo. Nossa, como doeu. Doeu demais. Doeu muito para as minhas alunas, para as minhas pacientes. Doeu demais, dói demais. Mas depois que quebra essas crenças, gente, é só alegria, porque você não vai mais atrair o homem que não vale a pena pra você. Isso eu garanto pra vocês. Eu dou 100% de certeza pra vocês. Você não vai mais atrair. Sabe por quê? Quando ele vier, o mínimo sinal, você simplesmente não vai querer. Você vai pensar, não, esse cara não é o cara pra mim. Não é o homem que eu desejo. Não é o homem que vai me fazer feliz. Não é o homem que vai me surpreender. Não é o homem que vai me fazer deitar na cama e não perder meu sono. O que é que te faz perder o teu sono? O que é que te faz perder o teu sono? É um cara que estava se relacionando com você e que sumiu,
e ele some na sexta-feira, só volta na segunda-feira, e você passa o fim de semana inteiro pensando naquele cara, e simplesmente aquele cara, ele não te valorizou, simplesmente aquele cara te deixou sofrendo o fim de semana inteiro. Você não produz no fim de semana, você não quer sair com as amigas, você dá o fora naquele cara que tá te prometendo coisas boas, aquele cara que te dá muita atenção. Você termina deixando ele de lado e sofrendo por um cara que vai aparecer na segunda-feira. Aí quando ele aparece na segunda-feira, aí você diz, ai, graças a Deus, ele não esqueceu. Ele te esqueceu o fim de semana inteiro. Aí porque ele apareceu na segunda-feira com a mentira deslavada, com a desculpa esfarrapada de que o cachorro morreu, a tia terceira pegou Covid, tava estressado, tava cansado, tava com muito trabalho. Aí você vai lá e diz, bichinho, ele tava trabalhando, ele é trabalhador, tá vendo? Por isso que eu admiro mais ele. Existem justificativas, existem desculpas. Quantas vezes vocês já caíram nas desculpas, gente? Quantas vezes vocês já caíram nas desculpas? Existem pesquisas que mostram que os homens, para terminar um relacionamento, eles têm um rol de desculpas. Um rol, já é certo. Um rol de desculpas. Que eles se utilizam para terminar relacionamentos. E às vezes, a gente nem precisa ouvir aquelas desculpas. Eu lembro de um namoro que eu terminei, que ele veio terminar comigo, e ele chegou dando uma justificativa. Pra mim não casou aquela justificativa. Eu não queria terminar, mas pra mim não casou aquela justificativa. E aí ele veio com a segunda justificativa. Eu argumentei, ele veio com a segunda justificativa. Quando ele chegou na terceira justificativa, gente, eu disse, pode parar. Pode parar, não precisa você me dar nenhuma justificativa. O fato de você não querer mais estar comigo é suficiente pra gente não continuar. Gente, me doeu muito falar aquilo. Doeu muito. Muito mesmo falar aquilo. Mas por que a gente vai ficar com alguém que não quer estar com a gente? Por que a gente vai insistir? A gente só vai sofrer. Gente, quando a gente chega nos nossos 25 anos, a gente se arrepende de um monte de coisa que a gente fez com 20 anos. A gente pensa, se eu tivesse feito diferente. Quando a gente tem 30, a gente se arrepende do que a gente fez nos 25. 35, o que a gente fez nos 30. 40, o que a gente fez nos 35. E aí vai. E aí a gente vai chegar num determinado momento da nossa vida que a gente vai dizer, meu Deus, se eu tivesse esse conhecimento antes, eu não teria errado. E é isso que eu quero passar para vocês. Esse conhecimento. Gente, para quem não sabe da minha história, claro que eu não vou contar hoje, mas eu sou psicóloga e já estudo há muitos anos. E eu já passei por isso. O que eu trago para vocês aqui é tudo baseado em ciência. Tudo que acontece de verdade. Tudo que ocorre é real, gente. É totalmente real. Certo? Próxima crença que eu coloquei aqui. Eu faço tudo errado. Quantas vezes você já pensou nisso? Errei de novo. Nossa, não acredito. Eu errei de novo. É mais uma crença que você estabelece na sua cabecinha. Eu faço tudo errado. Toda vez que dá errado, você acha que você que fez errado. Ah, porque eu liguei demais. Ah, porque eu liguei de menos. Ah, porque eu fui muito babona. Ah, porque eu acabei deixando ele muito de lado e saí com outro cara pra tentar e aí eu errei. Gente, a gente precisa entender onde foi que a gente realmente errou. Sabe quando é que a gente erra? Quando a gente erra com a gente. Essa é uma das crenças. Eu errei de novo. Quando a gente erra com a gente. Quando a gente se coloca em segundo lugar. Isso sim é um erro. Podem ter certeza, isso é um erro. Você se colocou em segundo lugar, você está errando. Essa é a forma de você se ver errando. Quando você coloca em segundo lugar, não é quando você deixa de ligar para ele, não é quando você diz um não para ele que você está errando. Não. É quando você se coloca em segundo lugar. Quando você não olha e não valoriza suas necessidades. Aquilo que você precisa num relacionamento. Que é atenção, que é amor, que é respeito, tá? E a última crença das 5 mais principais crenças, né, que as pessoas têm, é muito disso. A culpa foi minha. E como acabei de dizer pra vocês, a culpa foi sua mesmo. Pode ter certeza. Só que com o enfoque certo. A culpa foi sua de não se valorizar. A culpa foi sua de não olhar mais pra você. A culpa foi sua de não se colocar em primeiro lugar. A culpa foi sua de não se gratificar. A culpa foi sua de não procurar ajuda.
A culpa foi sua de não procurar ajuda para você ter mais ainda o amor próprio em dia, para você ter sua autoestima nas alturas. Gente, quando a nossa autoestima tá muito boa, ela tá muito alta, nenhum homem, ele vai conseguir derrubar. Nenhum homem vai conseguir fazer coisas que a gente não queira. Nenhum homem vai conseguir fazer coisas que vai deixar a gente mal, que vai deixar a gente triste, que vai deixar a gente para baixo. Mas aí eu te pergunto, você quer pagar o preço? Você quer pagar o preço de sair da sua zona de conforto? Você quer pagar o preço de aprender? De saber como é que faz? Porque é muito fácil a gente continuar agindo da mesma forma. Mas aí você tem dois caminhos. Um caminho é o que você está tendo agora. O outro caminho é o que você nunca teve. Mas você quer um resultado diferente do que você está tendo agora. Você quer um resultado diferente do que você está tendo... Quando você sai com os caras, quando você se sente rejeitada, quando você se sente humilhada, quando você acha que não recebe atenção, você quer um resultado diferente desse. Então, se você quer um resultado diferente desse, por que você continua agindo dessa forma, gente? Não, gente, é simples. A matemática é simples. A conta, ela não fecha. Se você for sempre por esse caminho, você vai ter sempre esse resultado. A conta não fecha. Você precisa ir por esse outro caminho para poder ter outro resultado. Certo? Então, essas são as 5 principais crenças que te afastam do homem ideal. Vou repetir para vocês aqui, tá? Os homens são todos iguais. Eu só atraio homens errados. Eu nunca vou ter um relacionamento saudável, seja ele um casamento, seja ele um namoro saudável. Eu faço tudo errado e a culpa é sempre minha. Essas são as principais crenças que te afastam do teu homem ideal. São as principais crenças que você precisa quebrar, que você precisa modificar. E para isso, a gente vai fazer agora, tá certo? Para que vocês entendam. Primeiro, identifica quais são as tuas crenças, se você tem essas crenças. E agora vou passar para vocês algumas coisinhas que a gente tem que fazer. Como que a gente vai fazer para quebrar essas crenças? A gente precisa ter conhecimento. A gente precisa ter autoconhecimento. A gente precisa entender tudo. A partir do momento que a gente entende, que a gente se esforça e que a gente faz, a gente consegue quebrar essas crenças. E a partir do momento que a gente afasta todas essas crenças, a gente consegue atrair apenas homens bons para nossa vida ou repelir, identificar muito rápido aquele cara que vem e que não vale a pena pra gente. Tá certo, gente? Então vamos lá. Como é que a gente vai resolver isso? Eu tenho 2 notícias para vocês. Uma é que a gente resolve isso apenas com conhecimento, procurando as pessoas certas, procurando os cursos certos, procurando a ajuda certa no local correto. E a outra é que, gente, não é difícil, é fácil, é rápido e você vai começar quando? Agora. Você tá aí agora, você vai começar agora. Eu vou te passar os 4 passos para você começar a tirar essas crenças da tua cabeça. Essas crenças que te afastam do homem ideal para a sua vida. Tá certo, gente? Ó, meu homem ideal acabou de entrar aqui, meu namorado acabou de entrar. Oi, amor! Ele acabou de entrar aqui na live, sempre que pode ele dá uma entradinha. E após fazer todo esse processo que eu conheci. Vamos lá, gente. Primeira coisa, você vai verificar quais crenças que você possui. Quais são as crenças que você possui? Dessas que eu falei pra vocês. Quais são as crenças? Vamos lá, eu vou repetir, tá? Vou trazer de novo aqui pra vocês as 5 principais crenças. Os homens são todos iguais. Você tem essa crença na sua cabeça? Só atrai o homem errado. Eu nunca vou ter um relacionamento saudável, seja ele namoro ou casamento. Eu faço tudo errado no relacionamento ou a culpa foi minha? Quais dessas crenças você tem? Existem outras crenças que te afastam, mas essas são as 5 principais crenças que vão te afastar do homem ideal, que vão fazer com que você não identifique, gente. Eu quero preparar vocês para identificar o homem ideal. O que eu tô fazendo aqui é uma preparação para que vocês consigam identificar o homem que vale a pena você sair com ele, você dormir com ele, você se dedicar a ele, você dar atenção, você comprar presentinhos, você colocar toda a sua energia, seu foco, você planejar coisas, você fazer planos. Quais crenças você tem? O primeiro passo é você identificar, é você verificar e você identificar exatamente quais crenças dessas você possui. A partir do momento que você identifica, aí sim,
Aí você vai conseguir chegar mais perto desse homem que vai com certeza te fazer feliz. Oi, meu amigo conselheiro também entrando aqui, meu amigo querido, gente, conselheiro oficial, maravilhoso, também fala de relacionamentos. A Cristina tá falando, tenho todas, mas menos a culpa foi minha. Exatamente, que bom, Cristina, que você tem, não sei como é que pronuncia, Cristina, menos que a culpa foi sua. Exatamente, Cristina, então vamos fazer acontecer. Vamos melhorar, vamos diminuir. Primeiro passo, identificar. E aí, gente, todo mundo já identificou? Vocês já identificaram quais crenças você tem? A primeira coisa é identificar. Identifica quais crenças você tem. Eu tô passando para vocês as 5 principais, mas existem muitas outras crenças por aí que atrapalham, tá? Mas essas são as 5 principais. Tanto que muitas de vocês vão ter todas. Algumas vão ter uma parte e algumas vão ter todas, certo? Vamos lá, gente. Segunda coisa, entender de onde essas crenças vieram. Meninas, vocês já ouviram muito da mãe de vocês, que vocês erravam? Ah, essa menina só erra, faz tudo errado. Ah, não dê pra ela não. Por exemplo, não dê pra ela fazer não, dê pra fulaninha. E passava a função pra sua irmã, pro seu irmão, porque não acreditava que você ia acertar. Ou você começava a fazer algo e sua mãe dizia, não, sai, tá fazendo tudo errado, deixa que eu faço. Acontecia isso na sua vida? Isso é um dos sinais que você pode ter crescido acreditando que você fazia tudo errado. Simplesmente não precisa, gente, as crenças serem constituídas através de relacionamentos. Elas podem ter sido constituídas através de outras coisas. Mas aí aconteceu que você chegou e ela foi levada para relacionamento. Por quê? Porque os nossos pais, eles são os nossos primeiros relacionamentos de amor. Então, aquilo que a gente aprende com eles, ou com os nossos pais, ou com os nossos avós, com as pessoas que fizeram o papel dos nossos pais, né? A gente termina levando para as outras áreas da nossa vida. A gente termina levando para os nossos relacionamentos, certo? Então, primeira coisa que você vai fazer, identificar quais crenças você tem. Segunda coisa que você vai fazer, analisar. Fazer um estudo, se isso aconteceu quando você era pequenininha, quando você diz a culpa é minha, você se sentia muito culpada quando você era pequena, você tentava fazer coisas e você acreditava, as pessoas acabavam dizendo que você tinha errado, que a culpa era sua, que aquilo deu errado porque você fez errado, que você foi irresponsável. Aconteceu isso na tua vida? Aconteceu muito na tua vida de você ser negligenciada com atenção? Aconteceu muito de você ouvir da sua tia, de uma tia que nunca foi casada, que porque nunca acreditava nos homens, sempre dizia, os homens são todos iguais. Ou que sua tia dizia, todo homem trai. Então, se todo homem trai, tanto faz. Se todo homem trai, qualquer um serve. Ou seja, são todos iguais. Gente, a gente nasce sem nenhum conteúdo na nossa cabeça. Se bem que existem pesquisas que já mostram que a gente aprende, né? Quando a gente tá na barriga dos pais, da nossa mãe, quando ela começa a falar algumas coisas, a gente fica tranquila, enfim. Mas a gente nasce sem nenhum conteúdo desses, de relacionamento, de como que funcionam esses relacionamentos. A gente vai aprendendo diante do que as pessoas mostram pra gente, diante do que as pessoas falam pra gente, diante do que as pessoas indicam pra gente. E se a gente vai aprendendo isso, as nossas crenças, elas vão sendo moldadas, nosso caráter, nossa personalidade vai sendo moldado quando a gente vai convivendo com as pessoas. Quando a gente vai ouvindo das pessoas, quando a gente vai vendo das pessoas. E não se engane, tanto você pode vir de um relacionamento onde seus pais não davam certo, onde seus pais brigavam muito, quanto você pode vir de um relacionamento onde seus pais se davam super bem e mesmo assim você ter resquício para o seu próximo relacionamento. Então vamos lá, gente. O terceiro passo, então, o primeiro passo, verificar quais dessas crenças você tem. Segundo passo, entender de onde foi que elas vieram, né? Fazer uma análise, entender como que você era pequenininho, o que era que você ouvia, o que era que você via. Quarto passo é o principal, tá, gente? Terceiro passo, entender que você era uma criança quando você ouviu isso. Se você ouviu da sua tia que todo homem trai, entenda que você era uma criança. Não tinha como você pensar diferente. Você ia pensar dessa forma. Se tua mãe brigou, cada vez que brigava com teu pai, chegava pra você e dizia que nenhum homem presta, você era pequena, você acreditou nisso. Você colocou na sua cabecinha que nenhum homem presta. Então, você internalizou isso.
Só que meninas, minhas amazonas lindas, vocês eram crianças. Criança obedece aos pais, tem a obrigação de obedecer aos pais. Criança escuta muito os pais, acha que os pais estão falando uma verdade absoluta. Só que vocês já cresceram. Vocês já cresceram, vocês estão liberadas, gente. Eu libero vocês, eu tô aqui, eu posso fazer uma liberação, outra pessoa pode fazer, Deus pode fazer e você mesma pode fazer. Então, eu tô aqui com o maior carinho liberando vocês. Vocês não precisam mais ter as crenças de que vocês tinham quando vocês eram pequenas. Tá na hora de mudar, tá na hora de modificar. Por que continuar com essas crenças de quando vocês eram pequenininhas? Não! Vamos mudar essas crenças, a gente pode mudar. Aceite que você não é mais uma criancinha, você não precisa mais seguir ipsiliter, ou seja, passo a passo, exatamente o que a sua mãe disse que você devia fazer. Porque a sua mãe falou na melhor das intenções, quando você era adolescente, quando você era pequena, como você deveria se comportar com os homens, seu pai também, eles falaram na melhor das intenções. Mas quem disse que pai e mãe está errado ou está certo sempre? Quem foi que disse que pai e mãe está certo sempre? Às vezes eles erram querendo acertar. Mas, gente, vocês entendem que a gente aprende o que a gente escuta, o que a gente vê dos nossos pais e que eles aprendem dos nossos avós e que já são 4. Você ouviu do seu pai e da sua mãe? 2. Eles ouviram dos pais dele? 4. 2 e 2. Desculpa, gente. 4. O dos pais deles, que são seus avós. Os seus avós já ouviram de mais 4. 8. Gente, olha só o emaranhado de crenças que ocorrem até chegar em você. Olha o emaranhado de crenças. E quem é que tá falando certo? Aquele que teve que foi mais bem sucedido, certo? Só que a gente tem que fazer uma análise grande para isso. E quarto passo, principal passo de todos. Gente, vocês precisam fazer o certo, mesmo que doa. Como Morgana, mesmo que doa. Vocês já tiveram paqueras que vocês sabiam que não ia dar certo, vocês sabiam que não ia pra frente, ou até namorado mesmo, vocês sabiam. Vamos falar de paquera, tá? Que tava dando certo, tava tudo maravilhoso, mas aí ele sumiu e ele não falou contigo, e você ficou louca pra falar com ele, e você foi lá e falou. E foi o que aconteceu no outro dia. Não precisa nem chegar no outro dia. Você tava arrependida, você tava mal, você tava triste por causa daquilo. Como é que a gente faz para quebrar essa crença? Todas essas crenças que eu falei, como é que a gente faz? A gente não faz. Como que a gente não faz? Gente, eu já passei por muita coisa com relacionamentos. Muita coisa mesmo. E nunca vou esquecer das vezes que eu tinha que quebrar a minha crença. E o que era que eu tinha que fazer? Eu não fazia. O cara me chamava pra sair. Se eu soubesse que aquilo, a intenção, gente, o que mudei é a intenção. Se eu soubesse que aquela intenção, a minha intenção era dizer um sim só pra não perdê-lo, eu sabia que eu tinha que dizer um não. As minhas alunas, elas já estão fazendo isso. As minhas alunas já fizeram isso. Turma 1, turma 2. Turma 3, eu tenho um caso de uma aluna que ela nunca disse não, gente. Ela disse não agora pela primeira vez. E ela disse que foi muito difícil. Eu tava falando com ela em tempo real. Ela disse que tava muito difícil, muito mesmo. Mas ela conseguiu. Depois que ela conseguiu, ela disse, caramba, por que que eu não conseguia fazer isso antes? E doeu muito. Mas depois ela se sentiu empoderada, sabe? Ela olhou pra ela mesma e disse, caramba, eu sou foda, velho, eu consegui. E a gente vibrou, e aí ela continuou fazendo isso, dizendo não pra mesma pessoa. E aí vai quebrando a crença de que ela é incapaz, vai quebrando a crença de que ela sempre precisa dizer sim, e das outras vezes ela vai dizendo não, de acordo com as necessidades dela. Quantas vezes eu quis mandar mensagem pra um cara, eu sabia que eu não deveria mandar, eu sabia que ele não merecia a minha mensagem, e o que é que eu fazia? Eu desligava o meu celular, eu ia dormir, eu ia fazer qualquer coisa que me fizesse não mandar mensagem pra ele, e doía muito. Nossa, como doía. Como doía dizer um não pra um cara que eu tava louca pra ver, mas que eu sabia que não ia valer a pena, porque no outro dia ele ia sumir e eu ia estar mal. Eu já tinha feito isso muitas vezes. Quantas vezes eu não já sofri? Gente, era uma dor. Era uma dor até que é injustificável. Porque era uma dor da minha crença. Não era uma dor do que eu tava perdendo ele, aquele cara. Não era aquele cara, gente. Podia ser ele, podia ser João, podia ser José, podia ser qualquer pessoa.
O que estava acontecendo era comigo. O problema, entre aspas, era comigo. Eu estava quebrando aquela crença. E a partir do momento que você deixa de fazer essas coisas, da próxima vez você tá mais segura, você tá menos ansiosa e você diz, não, vou dizer não, porque eu não quero ir, então vai ser não mesmo. Gente, é muito importante a quebra de crenças. E dói por um tempo. Mas se você passar 15 dias, vai depender também das vezes que você se relaciona, da frequência que você se relacionar. Mas se você estiver se relacionando com uma pessoa, e você passar 15 dias, um mês, quebrando essas tuas crenças diariamente, elas vão sair daí. E quando você quebra suas crenças, você consegue dizer não na hora que você quiser dizer não. Você consegue dizer sim na hora que você quiser dizer sim. Você consegue ligar pro cara todas as vezes que você quiser ligar. Você consegue mandar mensagem. Você consegue fazer tudo, absolutamente tudo. Inclusive afastar os homens que não valem a pena da sua vida. Gente, eu passei muito por isso. Eu só atraía os piores homens. Depois que eu fiz, vocês vão ouvir a minha história em outro momento. Depois que eu fiz tudo que eu fiz pra melhorar, depois que eu tive todo o conhecimento técnico que eu estudei, eu tinha feito psicologia, mas não atentava, porque eu não queria trabalhar com relacionamento. Alguma coisa mexia comigo, eu não queria trabalhar com relacionamento. Então só depois que eu sofri muito que eu fui estudar essa parte, entendeu? E aí as coisas aconteceram. Tem esse estudo, né, de caso dessa minha aluna, a aluna 3, já aconteceu isso com a aluna 1 muito forte, aconteceu com a turma 3 foi o que aconteceu, talvez, não sei, mais coisas assim, mirabolantes, digamos assim, que as pessoas diziam, eu consegui, Morgana, eu consegui. Gente, tem alunas minhas da turma 3, tem uma aluna minha da turma 3 que ela conseguiu se livrar, entre aspas, de um cara que ela era apaixonada, ela tava com ele há 15 anos. Ia, voltava, e nunca chegava no namoro. E quando chegou, não deu certo e acabou, e ele queria ir atrás de novo. E ela conseguiu dizer não, essa que eu falei pra vocês, ela conseguiu dizer não. E conseguiu segurar esse não, e tá dizendo esse não. E vão aparecendo outras pessoas na vida dela. Outra aluna também dessa mesma turma, que ela chegou pra um cara e disse, eu não quero mais, você não vai me assumir, eu não lhe quero mais. E sabe o que aconteceu? Não deu uma semana, ela já estava conhecendo outra pessoa, que estava trazendo muito mais respaldo para ela, que estava trazendo muito mais alegria, muito mais segurança. E eles estão se envolvendo. A turma 3 acabou sábado agora. Turma 4 vai ser em setembro, mas não vai ser só em outubro. Setembro a gente já tá, né? Ia ser agora, mas não vai ser próximo mês, fiquem de olho. Gente, então é isso que eu queria passar para vocês. Lembrem-se sempre das crenças de vocês, lembrem-se do que a gente deve fazer. Infelizmente a primeira parte não ficou salva da live, caiu aqui, eu recebi uma ligação, esqueci de tirar o 4G e caiu, ficou mudo, tive que desligar e voltar. A primeira parte também estava muito legal, mas outro dia eu volto aqui pra falar mais com vocês. Então é isso, gente, espero que vocês tenham entendido tudo. Espero que vocês sempre participem. Eu faço live todas as quartas-feiras. Aqui, Marlene tá dizendo que também aprendeu a dizer não. Exatamente, Marlene, é engrandecedor. A gente se sente poderosa, a gente se sente muito mais, a gente se sente grande, sabe? A gente sente que a gente consegue. Poxa vida, eu consegui. Gente, vamos sair da zona de conforto. A gente precisa sair da zona de conforto da gente. A gente não pode ficar só nessa zona super confortável que você vai lá e faz o que você quer e não pensa nas consequências. Não, você tem que olhar pra você, nas consequências que aquilo vai trazer pra você, de ruim ou de bom. Muito obrigada, Marlene, que bom que você tenha aprendido. E é isso mesmo, gente, eu tô aqui pra segurar na mão de vocês, eu tô aqui pra ajudar vocês e pra deixar vocês preparadas para atraírem o homem ideal pra você, aquele que faz a melhor conexão possível. Tá certo, gente? Live toda quarta-feira às 8 horas. Com exceção do dia 22, se eu não me engano, eu não vou conseguir fazer live, mas aí eu passo pra quinta-feira. E eu vou avisar vocês, tá bom? Mas próxima quarta-feira teremos live. Eu vou abrir uma caixinha também pra vocês falarem qual tema que vocês querem que eu fale aqui. E já tem um vídeo novo! Um vídeo novo que vai ser postado daqui a pouquinho ou amanhã, tá bom? Vocês olhem, tá muito legal. É um vídeo muito inspiracional para que vocês se sintam mais acolhidas, para que vocês se sintam mais especiais para vocês mesmas. E é isso, gente. Boa noite. Um grande beijo para todo mundo. Fiquem com Deus e até a próxima live. Ou então até os stories. Vamos participar, né, gente? Eu sempre coloco enquetezinhas. Vamos lá, viu? Com muito carinho.
Beijão, fiquem todos com Deus. Até a próxima. Tchauzinho.